Isto é vinho da beira-mar. É vinho que o verdelho tem uma casca muito fina. Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da produção de vinho na Ilha Terceira e da sua importância. Damos destaque ao vinho verdelho e à confraria. Acompanhe-nos até à freguesia dos Biscoitos. Fruto da videira e do trabalho do homem, o vinho desempenha um papel de relevo em quase todas as civilizações, repleto de simbologia e religiosidade, sendo a dádiva dos deuses ou o sangue de Cristo, a sua importância passa inclusive pela cultura. Fazendo uma viagem pela história do vinho na Ilha Terceira, esta inicia-se já no princípio do século XVI. Esta ilha assumia-se estrategicamente como fundamental no apoio aos navios que chegavam das rotas ultramarinas de Portugal. E é assim com o vinho a permitir a existência da aguardente, algo que é bastante comercial, que tudo começa. Uma das coisas que é essencial nos navios é a aguardente. Toda a marinhagem tinha, até às vezes pendurado no pescoço, tinha um copinho pequenininho que era a sua dose. E às vezes em dias de tempestade o comandante mandava dar dose dupla para o indivíduo ficar suficientemente entusiasmado por ir pelos mastros acima. Em resumo, não é o vinho, é algo que permite fazer aguardente. Só a partir para aí do século XVIII, embora houvesse gente que fizesse vinhos, só a partir do século XVIII é que se começa a ter uma coisa à séria que se chama vinho. Menos aqui, mais em São Jorge, nos Casteletes, no Pico, na Graciosa, mas havia vinho. E há vinho, eu costumo dizer, por brincadeira, há vinho por uma razão muito simples, que é, isto é uma população de origem mediterrânica e cristã. Portanto, você não consegue ter quem vá, um padre católico, não vai consagrar em cerveja. Portanto, precisa de vinho. E os mediterrânicos têm, sobretudo na faixa norte, a faixa sul é mais cerveja, a orla europeia, com a Grécia, com Roma, etc., o Império Romano, praticamente até Colónia, na Alemanha, quando eles chegaram, punham ou branco ou tinto, mas havia algumas castas de vinho que eles punham. Portanto, faz parte o mundo, como as pessoas o entendiam, precisava ter um lugar para ter carne, um lugar para ter peixe, e um lugar para ter pão, e um lugar para ter vinho. Na Ilha Terceira, a produção de vinho faz-se essencialmente na freguesia dos Biscoitos, onde existem mais de 400 anos de história da cultura vitivinícola. Aqui surge a confraria do vinho verdelho dos Biscoitos, que assume o papel de promover o vinho, os seus aspectos físicos e culturais, como também o território, o modo de fazer e criar. Foi fundada a 10 de março de 1993 e é um elo de ligação entre produtores e consumidores, neste caso enaltecendo as boas qualidades do verdelho aqui produzido. Querem garantir a sua qualidade com a promoção da paisagem e dos métodos tradicionais. A confraria surgiu porque era preciso haver um grupo de pessoas ligadas à comunidade e apreciadoras de vinho que pudessem estabelecer a ponte entre uma produção que estava em queda, uma apreciação que não estava a ser feita. Nós temos uma divulgação do vinho da Madeira, do vinho do Porto, do vinho Dão, dos vinhos do Alentejo, dos vinhos verdes. Há um bombardear de informação sobre isso. E o verdelho dos Biscoitos, além de ser uma zonazinha do norte da ilha, que é uma microzona, ainda para mais é um vinho que se afastou, que nunca esteve próximo do sabor habitual,
mas que era mais habitual o sabor antigo, porque era um sabor mais áspero, era um sabor mais acre, é um sabor mais salino, naturalmente. O verdelho nasce nas terras que não são consideradas agrícolas. Plantam-se videiras em zonas pedregosas e junto ao mar, acompanhadas pelas paredes de pedra, que são uma proteção, mas também fonte de calor. É considerado um vinho diferente, fruto da sua proximidade com o mar. As próprias condições climáticas vêm confirmar o seu sabor. Isto é vinho da beira-mar. É vinho que o verdelho tem uma casca muito fina e, portanto, a ressalga entra. Já me aconteceu beber vinho deste, eu dou-lhe um exemplo, já me aconteceu beber vinho, estava a beber vinho deste e estava a comer carne. Acabei a carne, o vinho estava-me a saber bem e eu mudei para... Acho eu que era uma coisa qualquer que tinha chantilly. Se eu lhe disser que a mudança do sabor do que eu tinha na boca foi o suficiente para eu ficar com a sensação de que eu estava... Alguma coisa tinha, sabe aquele sabão azul e branco? Soube-me a sabão azul e branco. Que eu fui ver o copo. E depois, de repente, disse, não, já percebi. A boca estava com a pimenta, porque era um bife com pimenta. A boca estava com a pimenta, estava com o cravo, estava com o louro, estava com aquele sabor da carne temperada. E de repente eu mudei para doce e aquele untuoso do chantilly, etc, etc, e mudou. E eu fiquei. Portanto, é de excelência, mas você tem que fazer aquilo que hoje em dia qualquer pessoa, e eu não sou especialmente entendido, qualquer pessoa lhe vai dizer. É a comida que deve ser escolhida para o vinho e não o vinho que deve ser escolhido para a comida. É possível produzir mais do que aquilo que atualmente é feito, mas na verdade existe um caminho a percorrer, passando pelo próprio reforço da certificação. Problemas que podem estar associados à produção do verdelho são também a falta de mão de obra, tendo em conta que este é um método que, na maioria dos casos, não pode ser mecanizado. Aqui conhecemos o testemunho de quem aprecia este trabalho e que o passa entre gerações. Eu estou reformado, portanto, vem-me entreter aqui, gosto da vinha, vem-me entreter aqui nas vinhas e vou ajudar. Pessoal, aqui a gente arranja mais algumas pessoas que vêm ajudar a trabalhar, a plantar, a gestar, a gente planta a vinha. Agora, por exemplo, mandamos buscar os enxertos novos de verdelho lá de fora, estamos a plantar. E depois temos a podar a vinha agora no mês de março, a gente poda as vinhas. E depois o tratamento das vinhas, as coisas todas, até setembro, mais ou menos fim de agosto, princípio de setembro, a gente faz as vindimas. As uvas são colhidas no final de agosto e no início de março. Tudo está pronto para fazer o vinho verdelho, que depois de passar por todo o tratamento é engarrafado normalmente em maio e junho. Na verdade é mais de um ano à volta do processo, mas para quem gosta não se torna num sacrifício. Nasci no Pico, depois vim estudar para a Terceira, depois casei na Terceira e depois sempre tinha aquela coisa no Pico, gostava das vindimas e gostava de trabalhar nas vinhas. Lá, mas era também criança ainda, depois aqui então adquiri uma vinha, tinha uma vinha no Pico, depois vendi para não ir para o Pico todos os anos ou todos os verões. Comprei a vinha aqui, depois fui-me aumentando e acrescentei mais um bocadinho. Num mundo como este dos vinhos, há muito a debater, a provar e a descobrir. Aqui houve tempo para uma curiosidade, neste caso sobre o que transportam ao pescoço. Isto é uma tabuladeira, que é inspirada na taladeira, que é uma vasilhazinha de barro muito fofa, que é feita desde há décadas e décadas, há séculos, para provar vinho aqui nos biscoitos. Há coisas semelhantes a estas nas zonas vinícolas, quase todas. Esta tem a vantagem de ter estas orelhazinhas, este biquinho, permite beber assim e bebe-se muito bem.
Juntos preservam algo tão nosso com um método de produção e de crescimento diferente. É assim que se assume o Verdelho. Querem reforçar o processo de certificação e a criação de um produto que promova a atividade turística e o território. O vinho como elemento importante da cultura de um povo e da promoção de um território. Por hoje é tudo, até ao próximo programa.